E aí, viciados em figurinha do WhatsApp? A aula de hoje é cátions e ânions, tá? Não esquece uma coisa, antes de ver essa aula, é bem importante que você veja a aula de estrutura atômica para a gente entender o que a gente está falando aqui, ok? Vamos começar? O que são os tal dos cátions, tá? Os cátions são átomos que perdem elétrons, tá? Essa é a ideia, ele perdeu elétrons. E como ele perde elétrons, ele fica com uma carga positiva. O quê? Ele perdeu e ficou positivo? Como assim, professor? O que está acontecendo? É muito simples, meu querido. Olha só, ele não está perdendo elétrons. E o elétron não é negativo. Se você perde uma coisa negativa, você fica mais positivo, ok? Vou demonstrar isso para vocês. Olha só. Vamos pegar o átomo de sódio, tá? O átomo de sódio que virou um cátion mais um. Olha só, o núcleo dele tem 11 prótons, ok? E na eletrosfera, ele vai ter, então, 11 elétrons, se ele tiver neutro. Como a carga dele é mais 1, significa que ele perdeu esse elétron aqui. Ó, o elétron vai embora, ó. Show, elétron. O elétron saiu daqui. Então, o que acontece? Quando o elétron foi embora, quantos prótons que a gente ficou? A gente continuou com 11 prótons. Prótons não mudou. Só que o número de elétrons agora é 10. 11 prótons e 10 elétrons, a gente vai ficar com uma carga mais 1, ok? Porque os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Então, isso são os cátions, tá? Você tem um átomo que está perdendo elétrons e por isso ele vai ficar positivo, ok? Então, olha só. Como que seriam os ânions, então? Os ânions são os átomos que ganham elétrons, tá? Se o átomo ganha elétron, concorda comigo que ele ganhou uma coisa negativa, então ele vai ficar mais o quê? Mais negativo, obviamente. Então, olha só, vamos pegar o exemplo do flúor menos 1. Flúor menos 1, ele ganhou um elétron, então, olha só, ele tinha 9 prótons, beleza? E ele teria que ter 9 elétrons. Como ele tinha esses 9 elétrons, quando ele ganhou um novo elétron, ó, esse elétron entrou aqui, ele entrou aqui, tá certo? Ganhou o elétron, a carga dele vai ficar negativa, porque agora ele tem mais elétrons do que prótons. Quer ver, ó? Prótons continuou 9, elétrons, agora você tem 10. Então, olha só, como próton é positivo, elétron negativo, nossa soma final dá menos 1, ok? Então é isso que acontece, por isso que a gente fica nos cátions positivo e nos ânions a gente vai ficar negativo, ok? Vamos tentar resolver um probleminha com isso daqui e mexer nessas cargas. Pessoal, vamos resolver alguns cátions aqui, tá? Primeiro vamos resolver o sódio que a gente usou como exemplo, tá? O sódio ele é 23 e 11 e a carga dele tá mais 1. Pessoal, o A, tá certo que é o número atômico, 23. O Z, que é o de baixo, que o número... Desculpa. O A é o número de massa atômica e o Z, que é o número atômico, tá certo? 11. Daí aqui começa o número de prótons. O número de prótons não muda, pessoal. Lembra disso? O número de prótons não muda, tá? Quem que vai mudar? O número de elétrons. Ó, elétrons a gente tinha 11. Só que como aqui é mais 1, sabe, ó o segredinho. Sempre pensa assim, se a carga dele aqui é mais 1, a gente troca aqui, a gente põe menos 1. Se ele é mais 1, significa que ele perdeu 1, tá? Então ele vai ficar com 10. Beleza? E o número de nêutrons é o de cima menos o de baixo, é 23 menos 11, que dá 12. Ok? Facinho de resolver, tá? Só toma bastante cuidado para trocar aqui, ó, do mais 1, põe menos 1 aqui para dar 10 elétrons. Agora, então, a gente tem 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Vamos fazer com o alumínio. O alumínio, ele tem uma carga mais 3, tá? Olha só, aqui, ó, a massa continua 27, o Z continua 13, não mudou. Número de prótons não muda, continua 13. Número de elétrons é 13, tá? É 13. Só que aqui é mais 3, significa que ele perdeu 13. Então a gente tira 3, vai ficar quanto? Vai ficar 10, tá? Então a gente tem 10 elétrons agora. E o número de nêutrons, tá? Como a gente fez antes, o de cima menos o de baixo. 27 menos 13... tá? Vai dar 14. O que a gente tem agora? Prótons a gente tem 13, elétrons a gente tem 10 e nêutrons a gente tem 14. Vamos fazer dos ânions também? Olha só, o flúor que a gente usou como exemplo antes, o A dele, 19, o Z, 9, o número de prótons continua 9,
Número de elétrons era 9. Tá vendo que aqui é negativo 1? O que a gente vai fazer? Vai botar mais umzinho aqui, porque se ele é negativo, ele ganhou elétrons, tá? Então, 9 mais 1 vai dar 10, ok? E o número de nêutrons, tá? Vai ser sempre o cara de cima, 19, menos o cara de baixo, que vai dar 10. Olha só, o número de prótons, 9, número de elétrons, 10, e número de nêutrons, 10. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo diferente. A gente tem o enxofre. O enxofre ele é 32 e 16 e tem uma carguinha menos 2, tá certo? Esse é o ânion do enxofre. Olha que legal. O A, 32. O Z, 16. Sempre o mesmo esquema, tá? O número de prótons, 16, não muda, tá? Só que agora o que a gente tem? A gente tem o número de elétrons é 16, se ele tiver neutro. Só que como é menos 2, a gente ganhou 2 elétrons. Então ele vai ficar com 18 elétrons. E o número de nêutrons é sempre o cara de cima, 32, menos o cara de baixo, que no caso vai dar 16. Olha que diferença. Agora o número de prótons é 16, o número de elétrons é 18 e o número de nêutrons é 16, ok? Então, sempre lembrando, cátions você perde, fica positivo, tá certo? Você tem que tirar elétrons. Sempre ânions é negativo, tá certo? Você ganha elétrons, você tem que adicionar os elétrons ali, ok? Galera, por hoje é só. Se inscreve no canal, curte o vídeo, faz todas as paradas que tem que fazer no YouTube, tá? Ativa o sininho, você sabe tudo que tem que fazer, ok? E também não esquece de ver aqui embaixo o link da aula escrita e também do simulado, ok? Até a próxima, valeu!